Flamengo já se encontra em Bogotá. Renovação de Gabigol, modelo de estádio, novo fabricante de uniforme. É a maior venda da história do Mengão. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na moral, dá aquela força. Começou a assistir? Já deixa o like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sino da notificação e continuem compartilhando os nossos conteúdos. Além de ser de graça, ajuda no nosso crescimento e assim a gente pode continuar mantendo vocês informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Tá cheio de informações aqui para vocês. Ó, o elenco do Flamengo, a delegação desembarcou lá em Bogotá. No final desse vídeo, tem lá a chegada da delegação rubro-negra no hotel. Não perca esse vídeo, assista até o final. Tá muito legal a chegada da delegação lá. Torcedores estavam para receber os jogadores do Flamengo, né? Antes de entrar nesse assunto aí, Libertadores da América, vamos pontuar aqui. Botafogo aí conquistou a Taça Rio e é bicampeão do 5º lugar do Campeonato Carioca. Parabéns, Botafogo! A ascensão da estrela decadente, né? O jornal espanhol destacou aí a contratação de Carlinhos, né, da 4ª divisão ao Flamengo em 6 meses. Olha a ascensão do Carlinhos. Olha só, a transação foi destaque até na imprensa internacional. O site espanhol Os AS colocou a matéria do centroavante na home, ou seja, na capa do site oficial com o título da 4ª divisão ao Flamengo em 6 meses. Abre aspas aqui, ó. O atacante de 27 anos passou por inúmeras dificuldades até encontrar seu lugar na elite. Desde a sua posição de jovem promissor até a folga de 1 ano para cuidar da sua mãe. Agora chegou a sua hora de brilhar. Fecha aspas, destacou o AS, um dos principais portais da Espanha, no sábado, dia 30. A citada pausa na carreira aconteceu em 2022, né, quando Carlinhos jogava no Audax Rio para cuidar da mãe diagnosticada com um tumor no crânio. Após a situação, o centroavante voltou a atuar em 2023 pelo Camboriú, quando fez 8 gols em 15 jogos e agora brilha no Nova Iguaçu com 9 gols em 14 jogos. Parabéns, Carlinhos. A palavra de Deus diz o seguinte, é um mandamento: honrai pai e mãe para que se prolongue seu dia de vida na terra. Ele honrou a mãe dele, dando uma pausa no seu sonho, dando uma pausa na sua profissão para cuidar da mãe dele. E agora ele se encontra aí no Flamengo. Boa sorte, Carlinho, que Deus venha te abençoar rica e abundantemente e que você possa ajudar muito a sua família, né? O Flamengo aí desembolsou apenas 600 mil euros, cerca de 3 milhões e 200 mil reais na cotação atual pelo Carlinho. Uma das contratações mais baratas do Flamengo e eu espero que ela faça igual o Pablo Mari. Pablo Mari chegou quase de graça para o Flamengo e rende até hoje, olha só, e que o Carlinho seja a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Agostinho Rossi ultrapassou os números de Rogério Ceni, que tem 981 minutos sem tomar gols. Raul Plasman, grande ídolo do Flamengo, 1.016 minutos e chegou à marca de 1.055 minutos sem sofrer gols pelo Flamengo. Isso aqui não está contando os acréscimos, senão já tinha passado aí de 1.200 minutos sem tomar gols, né? Então, mudando aqui de assunto, agora vamos falar sobre Flamengo na Libertadores da América e depois a gente fala aí sobre Gabigol, falamos sobre modelo de estádio, falamos sobre patrocinadora de uniformes do Flamengo. O elenco do Flamengo chegou em Bogotá ontem à noite, por volta das 20 horas e 20 minutos, 22 horas e 20 minutos aqui no Brasil, né? Foi uma viagem tranquila. O elenco do Flamengo treina hoje, às 16 horas, para fazer um reconhecimento, né? O Fábio Marachedian aí, preparador físico do Flamengo, diz que a altitude aí de 2.600 metros não é tão prejudicial assim, que se não comentar com os jogadores, eles nem percebem que estão em toda essa altitude, né? Mas o Flamengo, para poder já
preparar a equipe, poder ter uma adaptação melhor, né? O elenco do Flamengo viajou ontem, a viagem no caso seria hoje, mas eles anteciparam para poder ter esse melhor tempo, essa melhor oportunidade de ir se adequando ao clima, né? Bom, uma das grandes novidades na lista de relacionados do Flamengo, né, além de Matheus Gonçalves, nós temos aí o jovem Lohan, de apenas 17 anos de idade, que foi destaque na Libertadores da América da categoria Sub-20. Né? Ele foi aí, o último jogo, fez chover dentro de campo e marcou um dos gols da vitória na virada do Flamengo sobre o River Plate, da Argentina. Então, clubes da Europa estão sondando o Lohan, né? Segundo o jornal, 3 clubes da Premier League, né, estão aí monitorando a situação do atleta. São aí o Manchester City, de Pep Guardiola, o Newcastle e o Crystal Palace do John Textor. Nós sabemos muito bem que John Textor gosta de monitorar jogadores da categoria de base do Flamengo, jovens promissor. Né? Ele tentou contratar João Gomes, mas João Gomes, que já estava aí apalavrado com o Wolverhampton da Inglaterra. A proposta de John Textor foi até melhor, mas o sonho de João Gomes era jogar aí na Premier League e ele aceitou a proposta do Newcastle. Sabemos que John Textor tem um bom relacionamento com o Rodolfo Landim. Isso aí poderia facilitar a negociação. O John Textor foi até lá no CT Ninho do Urubu observar o jogador, bater um papo pessoalmente com ele, mas o jogador manteve a sua palavra. Então o Flamengo, o que ele quer fazer? Ele quer logo renovar o contrato com o Lohan antes da abertura da janela do meio do ano. Para quê? Para que possa, assim, elevar o valor da multa rescisória. Já é uma maneira de se calçar. Né? Então o Flamengo não pretende liberar Lohan agora, pretende ficar com ele mais um pouco para que lá na frente ele possa superar todas as vendas que o Flamengo fez até hoje. Então Lohan pode vir sim a ser a maior negociação da história do Flamengo. No momento, como eu falei, Manchester City, Newcastle e o Crystal Palace são os clubes interessados na joia promissora do Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, agora vamos entrar aqui no assunto Gabigol. Rodolfo Landim é um cara muito inteligente, é um cara esperto e ele joga com a galera. Sabemos que está no último ano dele à frente do Flamengo como mandatário, eleições agora no final do ano. Então, assim, ele já observou que uma grande parte da torcida, ou seja, a maioria, quer a renovação de contratos de Gabigol. Né? Ano passado haviam começado as negociações sobre renovação de Gabigol, tinha sido apalavrado 5 anos de contrato, com mais um aumento aí de salário. Devido à má fase, as negociações congelaram. E agora veio esse lance aí da punição de Gabigol por suposta tentativa de fraude no exame antidoping, né? Então, assim, muitas pessoas perguntaram se o Carlinhos era reposição para Gabigol. E Marcos Braz, já vou entrar no assunto Rodolfo Landim, rebateu e disse que não, que a contratação do Carlinhos já estava sendo monitorada há muito tempo. Olha só, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, detalhou o motivo da contratação do atleta e afirmou que não existe nada relacionado com o Gabigol. Posições completamente diferentes. Carlinhos tem um estilo assim mais de Pedro, né? Abre aspas. Nada tem com a situação do Gabigol. É um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para o clube aqui do Rio ou de fora do Brasil. Como eu falei, Vasco da Gama e Atlético Mineiro estavam monitorando o atleta. E eu trouxe essa matéria falando sobre Carlinhos antes dessa punição a Gabigol, antes do julgamento dele, que o Flamengo já estava monitorando o Carlinhos. Eu não lembro qual foi a data que eu postei esse vídeo. Continuando aqui, ó, já está assinado. Carlinhos é o jogador do Flamengo. Concluiu Marcos Braz sobre o acordo de Carlinhos, que vale destacar, como eu falei, foi uma bagatela de 600 mil euros, né? Então, vamos falar sobre Gabigol. O que acontece? O Rodolfo Landim, em entrevista aí à rádio CBN,
falou que tem o desejo, sim, de renovar com o Gabigol. Porém, que deixa ele livre para poder escolher se ele quer permanecer no Flamengo ou quer ir para outro clube. O Rodolfo Landim disse que já no meio do ano, o Gabigol, se quiser, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O contrato dele vai até o final do ano, então ele já está livre no meio do ano para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O pessoal sabe que eu sou o Gabizete declarado, mas eu acho que realmente, se o acordo que o Flamengo fizer com ele não for a contento, que ele saia do Flamengo. Muitos ídolos passaram pelo Flamengo e saíram, e o Flamengo continuou. Olha só, Landim deixa a renovação de Gabigol no Flamengo para o fim do ano e assume o risco de perdê-lo de graça. O tema de renovação Gabigol, que vive seu último ano de contrato no Flamengo, voltou à tona após a suspensão do atacante pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, lá na semana passada, isso, né? O rubro-negro chegou a ter um acordo apalavrado com a SAF do Camisa 10 por um novo vínculo até o fim de 2028 e depois recuou. Agora deixa para resolver a situação em dezembro e admite a chance do atacante assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Ele esteve recentemente na mira do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro para levar o Gabigol. O Corinthians está devendo até o pessoal que trabalha na limpeza lá, cara. Pô, tá de brincadeira. Olha só o que disse Rodolfo Landim aqui, ó. O contrato do Gabriel termina dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de julho, ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Bruno Henrique, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar essa proposta e desejamos sorte para ele, afirmou o presidente Rodolfo Landim em entrevista à Rádio CBN na manhã de ontem. E Landim garantiu que fará uma nova proposta a Gabigol. Abre aspas para o que disse Rodolfo Landim. A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para decidir. Então, não dá para falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar. Mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar nas mãos dele decidir isso. Fecha aspas, concluiu Rodolfo Landim. Então, é isso aí, galera. Renovação de Gabigol, esse assunto só será tratado no final do ano, caso o Gabigol não assine um pré-contrato com nenhum outro clube agora no meio do ano. Caso o Gabigol queira aguardar até o final do ano, né? O que vai acontecer? O Flamengo fará uma proposta e se ele achar que a proposta não é de acordo com o que ele quer, ele pode muito bem esperar proposta de um outro clube, né? Então, mudando aqui de assunto, vamos falar aqui agora sobre Flamengo e Palmeiras. Vamos falar sobre uniformes e vamos falar também sobre modelo de estádio, né? O Flamengo está aí observando a negociação entre Adidas e Palmeiras, né? E, em contrapartida, o Flamengo foi sondado pela Puma, que é a empresa que fornece materiais esportivos para o Palmeiras. A Puma sentou com a diretoria do Flamengo, bateram um papo, mas valores não foi revelado. O que acontece? Ficou então apenas dito como uma sondagem da Puma. Já a Adidas está sondando o Palmeiras. O Flamengo recebe em média de 60, 70 milhões da Adidas. E outros clubes aí, outras fornecedoras de material esportivo, está fazendo proposta para o Flamengo. Inclusive, o Flamengo recebeu uma proposta aí de 100 milhões de reais para poder trocar sua marca. Mas, pelo que tudo indica, o Flamengo vai permanecer com a Adidas vai cobrir essa proposta que foi feita de uma outra fornecedora que no momento eu não lembro o nome, e provavelmente o Palmeiras vai permanecer com a
Puma, né? Agora, falando sobre o modelo de estádio, o Marcos Braz, na entrevista à Rádio CBN ontem, né, garantiu que o estádio do Flamengo sai com ou sem SAF, e perguntaram a ele sobre o modelo de sociedade que o Palmeiras fez com a W Torre para a construção do seu estádio. Rodolfo Landim disse que não quer um tipo de modelo desse, que ele fica na mão da empresa que construiu o estádio. É o que está acontecendo lá com o Palmeiras. Muitas vezes o Palmeiras tem que jogar em Barueri porque a W Torre aluga o estádio para eventos, para shows. E Rodolfo Landim falou, no momento a empresa é sua sócia, sua parceira. Daqui a pouco está brigando com você porque eles querem lucro maior do que o clube. Então, para que o Flamengo não fique na mão de uma empresa que vai construir o estádio, o Flamengo não possa mandar no estádio, assim como acontece no Maracanã, ele prefere um outro tipo de modelo. Ou a SAF, vendendo 25%, ou então aí fazer um empréstimo, né? O Flamengo tem nome na praça para isso, o Flamengo tem como conseguir esses 2 milhões para a construção do estádio e parcelar esse valor, e esse modelo do Palmeiras não agrada, não está agradando nem a Leila, que a Leila vem sempre a público reclamar, né? Só que tem uma cláusula lá que ela não pode expor verdadeiramente a situação. O próprio Abel Ferreira reclama da situação do gramado, né? O gramado que não tem condições de jogar, porque os shows acabam com aquele gramado, mesmo sendo sintético. Então, modelo não é adequado para o Flamengo. Bom, é isso aí. Cabeça de chave do Grupo E, o Flamengo entra em campo pela primeira rodada da fase de grupo da Libertadores da América. Tricampeão da competição, o mais querido tenta aí o seu 4º título, que o isolaria como o maior campeão da Libertadores do Brasil. E o torcedor aí que quiser acompanhar o Flamengo nesta terça-feira, amanhã, poderá optar pela televisão ou por dispositivos através da internet, porque o Flamengo e Milionários terá transmissão ao vivo através da ESPN, na televisão fechada, e do Star+, plataforma do streaming do grupo Disney. É isso aí. Vindo da partida aí contra o Nova Iguaçu, pela final do Campeonato Carioca, no último sábado, o Flamengo vai até a altitude de Bogotá em busca dos seus primeiros 3 pontos na Libertadores. E para o duelo do El Campín, Tite deve mandar a campo a seguinte escalação. Força máxima aqui, ó. Agostinho Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Eric Pulgar. Nicolas de la Cruz, Jorgiane de Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Pedro Guilherme. Rapaz, eu só colocaria que o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Me desculpe. Como eu falei, né? O palco está montado aí no primeiro jogo do Flamengo na Libertadores. Na primeira rodada do Grupo E, Milionários e Flamengo se encontrarão no estádio El Campín, em Bogotá. No entanto, a arquibancada sul do estádio não estará disponível devido à montagem da parte do palco para os shows que a Carol G realizará nos dias seguintes ao jogo. Isso aí é bom para o Flamengo. O estádio está com a capacidade reduzida para 20 ou 25 mil torcedores. A pressão da torcida será menor. Como o próprio Fábio Marachedian disse, 2.600 metros não é tão puxado assim, né? Não altera tanto o metabolismo dos jogadores. Vamos torcer para que o Flamengo faça uma boa partida, que o Flamengo consiga sair de lá com os 3 pontos, né? E dar o primeiro passo aí em busca da glória eterna. Fica agora com o vídeo do Flamengo aí, sua delegação chegando em Bogotá. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! Olha o Mengão! Olha o ônibus, cheio de... Olha os seguranças do Flamengo soltando aqui nesse momento, né? Família, pessoal! O Flamengo tá aí, ó, eu vou chegando aqui, ó. Olha ele sendo aqui, ó. Chegando aqui,
Estão chegando aqui, ó. Estão chegando. Estão chegando. Vou botar pro jogo. Vou lá outro. Eu vou botar o outro na frente aí, ó. Isso aí, ó. Olha só, pai. Mobilizou a polícia toda. A polícia toda da Colômbia, né? Olha o Mengão. Olha o Malvadão. A gente vai subir café, né? Tonela! Ah, tá. Filha, olha só. Aqui, ó. Eu fui para o Rio quando era 7, hermano. Veio para cá. Saya yo me voy a No, ahí van bajando algunos, pero no todos. Allá yo creo que son los que van allá adelante. Sí, marica. Es que yo le decía la Não só pessoa da comissão técnica para mim. Calma, calma. Esse André, podia dar um foguete. Uma barraca, assim. Está começando a descer uma coisa ali. Tá com a canetinha, tá feio.
Você vai ficar com